Meus irmãos, nós estamos aprendendo novamente sobre a igreja. E nós trouxemos uma definição de igreja e temos repetido esta definição. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas pelo fato de recebermos conhecimento, temos absoluta certeza que não seremos destruídos. Ser igreja, não é uma questão apenas de você dizer eu estou ou eu vou à igreja, mas ser igreja. É isso que estamos buscando, ser igreja. Cada um como uma pedra viva, sendo edificado para o louvor da glória do Senhor, sendo igreja. E nós vimos que a igreja é o povo de Cristo, santo, habitado e submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo para a glória de Deus. Vamos dizer juntos? A igreja é o povo de Cristo, santo, habitado e submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo para a glória de Deus. Oh, gente, muitos já esqueceram. Não vamos falar de novo? A igreja é o povo de Cristo, santo, habitado e submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo para a glória de Deus. Outra vez, a igreja é o povo de Cristo, santo, habitado e submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo para a glória de Deus. Senhor, venha vivificar a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, para que realmente possamos sair daqui conhecendo mais do que é ser igreja, povo santo, habitado e submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar-nos. No domingo passado, pela manhã e à noite, nós procuramos demolir alguns mitos ou algumas estruturas que impedem a igreja de ser igreja. Como ministério profético fluindo em nossa igreja, e o ministério profético foi levantado não apenas para edificar, mas também para derribar. E temos que derribar, jogar por terra alguns conceitos que muitas vezes estão arraigados na vida de muitos, impedem que realmente a igreja sejamos igreja segundo o propósito do Senhor. Nós vimos que o primeiro mito que precisávamos derrubar era aquele de um ministério especial. Ou seja, o pastor é clérigo, o povo é povão. Mas vimos nas escrituras que no Velho Testamento tinha povo e sacerdote. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, na igreja, nós encontramos a visão que todos somos sacerdotes. Entre os sacerdotes, segundo Efésios 4:11, alguns foram chamados para um ministério mais específico de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas você é sacerdote, tanto quanto eu. Algo que você sempre precisa entender é isto. A bandeira que foi levantada na Reforma Protestante do sacerdócio universal de todos os crentes ficou tão teoria, mas na prática continua ainda existindo esta compreensão errônea de sacerdote e de clérigo. A segunda estrutura que nós tentamos demolir era exatamente aquela compreensão de um dia especial. Ou seja, no Velho Testamento existia um dia especial, mas agora, na Nova Aliança, nós encontramos a verdade que todos os dias são santos. Hoje, domingo, é tão sagrado quanto segunda, quanto terça, quarta, quinta, sexta ou sábado.
A igreja não veste uma roupa no domingo e tira a roupa de crente na segunda. Não. Não podemos ter essa compreensão que haja um dia ou uma hora mais santificada do que a outra. Absolutamente que não é assim. Todos os dias são santos diante do Senhor. A terceira estrutura que nós jogamos por terra foi exatamente a compreensão daquilo de uma contribuição especial. Note que todos são especiais. Um ministério especial, um dia especial, uma contribuição especial. Aquele mito que diz assim: eu entrego meus dízimos, eu entrego meus 10% e os outros 90% são meus. O resto é meu e eu faço o que eu quero. Mas dentro da igreja não é assim. A palavra do Senhor diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que habitam. Agora, significa o quê? Que os outros 90% não são seus. É do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Muitos falam assim: bem, eu entreguei meu dízimo, dei os 10%. Agora, os 90% eu faço o que eu quiser. Mas não é assim. Nós percebemos nas Escrituras que nós somos apenas mordomos do Senhor. Tudo é dele. E o quarto mito, a quarta estrutura que nós vimos domingo passado, que teria que ser jogada por terra, era exatamente a estrutura de um lugar especial. Um lugar especial. Chamamos esse lugar aqui do lugar especial. Mas esse lugar aqui não é sagrado. Os tijolos, o cimento, isso não é sagrado. Esse local aqui não é um lugar sacro no sentido dele por si mesmo comunicar graça e bênção. Não. No Velho Testamento nós tínhamos o tabernáculo. Depois do tabernáculo houve o templo. Mas houve um instante em que Jesus disse a respeito que o culto, a adoração ao Senhor não seria mais num espaço geográfico. Ele diz: vem a hora virá. E ele disse: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Atos capítulo 7, verso 48 está escrito que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O que nós estamos construindo ali atrás não é o lugar da habitação de Deus. Ali é o local da reunião da igreja, do povo de Deus. Nós precisamos entender isto, que Deus habita. Onde Ele habita? Ele habita hoje em nosso espírito. Ele habita em nós e Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. O mito, essa estrutura, muitas vezes a pessoa diz assim: bem, será que Deus ouve mais lá no templo do que na minha casa? Quantas irmãs que eu conheço, casadas com um marido déspota, um homem dialogável, um homem tão esquisito, o único lugar que ela tem para adoração, por incrível, é no banheiro da sua casa. E ali é o templo dela. Ou seja, precisamos tirar esta compreensão de um lugar especial, porque hoje é em espírito e em verdade. Nós é que somos a igreja. Não é errado você falar: eu vou à igreja. Não. Nós entendemos isto. Como não é errado você falar: entrou um trem dentro do meu olho. Nós entendemos. Agora, o certo, você diz: eu sou a igreja. Nós somos a igreja, somos pedras vivas, nós somos o tabernáculo do Senhor, fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Mas hoje pela manhã, e nós vamos continuar hoje à noite, queremos falar um pouco mais sobre quem faz parte da igreja. Dê uma olhadinha à pessoa que está ao seu lado. Talvez você já o conheça há muito tempo. Mas agora nós queremos ver quem faz parte da igreja. Mas para compreendermos quem faz parte da igreja, nós temos que trazer o entendimento de quem são as pessoas. Porque, segundo Deus, na Bíblia,
existem quantos tipos de pessoas? Quantos tipos de pessoas que a Bíblia diz que existe? Preto, branco e amarelo, gordo e magro, feio e bonito, culto e inculto, é assim? Rico, pobre, homem, como é que é? Quantos tipos de pessoas a Bíblia diz que existe? 2 tipos? Ele está falando 3. Quantos que concordam que são 2? Levantem as mãos, vamos ver. 2 tipos. Quantos que acham que são 3 tipos? 3, e tem gente que está se confundindo. A maioria não, a maioria ficou assim. A Bíblia diz que existem 3 tipos de pessoas. 3. Não é o que você está pensando, homem, mulher e não. São 3 tipos. 3. A Bíblia fala a respeito do chamado homem natural, homem espiritual e o homem carnal. Vamos dizer juntos? Homem natural, homem espiritual e homem carnal. Você não pode olvidar, não pode esquecer dessa revelação. Existem 3 tipos de pessoas, 3 espécies de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Eu vou exemplificar, e as pessoas que eu chamar aqui à frente serão apenas só para os irmãos perceberem, mas eu não vou querer de forma alguma rotular esses irmãos, e quero até que eles me ajudem. Eu vou chamar, para ter mais liberdade, vou chamar um obreiro da igreja. Vem cá, Kleber. O Kleber vai representar o homem natural. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Fique ali, Kleber. Aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural. É interessante que a Bíblia não fala de incrédulo. Normalmente a mulher diz assim: meu marido é incrédulo, meu patrão é incrédulo, a minha vizinha é incrédula. Não, sua vizinha espírita não é incrédula, ela crê na reencarnação, ela crê nos Exus. Aquela sua sogra que não é crente, católica, beata mesmo, ela não é incrédula, ela crê na Aparecida, ela crê no purgatório, ela crê. Então falar que o budista é incrédulo, não, que o islamita não é incrédulo, ele é o que? Natural. Então vamos começar a tirar isso do vocabulário, chamar o outro de incrédulo. Não, ele crê, só que a crença dele está direcionada de uma maneira errada. Até o ateu não é incrédulo, ele crê no ateísmo. Vamos entender isso. A Bíblia não fala do homem incrédulo, a Bíblia fala do homem natural. E diz aqui: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Então você não precisa ficar imaginando assim bem. A esposa que é crente, o marido é um homem natural, ele acha que as coisas que você faz da sua fé, para ele, são loucura. Você estar aqui agora, cantando, orando, intercedendo, quando há pouco os irmãos vieram, entregaram seus dízimos, os irmãos que vêm para o telefone da paz, tudo isso para o homem natural é loucura. É loucura. Ele não entende. Você, por mais que você fale para ele, ele nunca vai entender. E você não deve ficar preocupado de ele não entender, porque as coisas espirituais para ele são loucura. Ele vê você e diz: você é um louco. Ele não entende você. Não entende. Não entende. Conheci um moço que tinha uma vida toda esquisita, uma vida podre. Era viciado em drogas, era maconha, cocaína, era um prostituto, uma coisa horrível.
E aquele moço veio e converteu. Veio para a igreja, foi liberto de tudo, passou a ter uma vida bonita, uma vida aciada, um vocabulário diferente. O que fizeram seus pais? Falar, você está louco, louco. Então esta preocupação da sua imagem, você não precisa querer passar uma imagem que o próprio Deus diz que para o homem natural, para aquela pessoa que não converteu, para aquele que não nasceu de novo, para aquele que ainda não recebeu Jesus, as coisas do Senhor para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu vou usar aqui um exemplo apenas. Imagine se esse púlpito aqui fosse um carro, tivessem 2 bancos, o do motorista e o banco também do passageiro. Então, e esse carro aqui fosse a própria vida, a vida da pessoa, fosse a vida da pessoa. Para o homem natural, Jesus, eu agora vou convidar alguém para ser Jesus. Venha cá, Valdir. O Valdir é um obreiro da igreja. Então, o homem natural, eu vou mostrar aqui o Kleber. Agora vocês vão ver o púlpito aqui como se fosse o homem natural. No homem natural, que é o Kleber, fique aqui. Não, você está do lado de fora. Aqui. Entra dentro do púlpito. Para o homem natural, Jesus está do lado de fora. O homem natural, Jesus está do lado de fora da vida. O homem natural, quem dirige a vida dele, quem está no volante, pega aí o volante, isso. Em outras palavras, quem conduz a vida é ele, ainda que muitas vezes ele acha que é ele mesmo, mas são demônios, muitas vezes o próprio diabo, dirigindo a vida. E ele dirige como um louco, atropela as pessoas, machuca, pisa, e ele acha que isto que é vida. Agora Jesus está do lado de fora. O homem natural, ele é natural só porque Jesus não entrou na vida dele ainda. A Bíblia então diz isso, que o homem natural, para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Ele não entende, ele não compreende. Agora, o que é a conversão? A Bíblia fala a respeito do outro homem, que é chamado homem espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, o verso seguinte diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Quando é que o homem natural deixa de ser natural e passa a ser espiritual? Quando ele faz isso, quando ele convida Jesus para entrar na vida. Jesus diz assim: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Por isso que na definição de igreja, nós temos falado, a igreja é o povo de Cristo, santo e o que mais? Habitado. Santo e habitado. Olha então agora aqui, a vida. Quando Kleber aceitou a Jesus, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então é este entrar na vida. Então quando Jesus entra, acontece o seguinte: pega o volante. Quem fica agora no volante, ou seja, dirigindo a vida, é Jesus. O homem espiritual é esse. É aquele que convidou Jesus para entrar na vida. Jesus entrou, mas quem tem o volante, quem dirige a vida é Jesus, é Ele, é Jesus. Ele oferece o espaço, ou seja, quem estava sentado antes na cadeira do motorista era o Kleber. Quando Jesus entrou, o que fez o Kleber? Veio assentar-se na cadeira do passageiro e a vida agora ficou nas mãos do Senhor Jesus. O homem espiritual é este homem que quem tem o controle da vida dele é Jesus.
Mas a Bíblia fala a respeito do terceiro tipo de homem, que é o homem carnal. O homem carnal. O homem carnal qual que é? O homem carnal é esse aqui. Eu agora vou mudar aqui. O Kleber é o passageiro e Jesus está no volante. O carnal faz isso. Vem para cá, Jesus, e ele toma a direção. Ou seja, Jesus está na vida? Está na vida? Mas quem que está dirigindo? É Ele. É o que está escrito aqui. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 1, 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, está escrito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens. Preste bem atenção a essa expressão: andais segundo os homens. Então, a vida do homem, do crente, este homem carnal, ele é salvo, porque Jesus está na vida. Ele é salvo, mas ele o que é? Carnal. Por quê? Quem está na direção da vida é Ele mesmo. É Ele mesmo. O homem espiritual é o inverso. Ou seja, Jesus é que dirige a vida. Agora, vocês entendem isto. O homem carnal, a Bíblia diz que ele é o quê? Criança. Ele é criança. Ele é criança. E ele começa a mostrar aqui, a palavra diz, por que é criança. Uma criança não cresce, menino fala igual menino fala assim, tô de mal, menino emburra, menino fica com raiva, menino chora, menino só fica pedindo, não é assim? Menino dá um trabalhão. Menino dá trabalho, dá muito trabalho. Quem fala que menino não dá trabalho, porque nunca teve. Menino dá trabalho mesmo. Agora, na igreja, a igreja, nós vamos ter o quê? Quando a pessoa vem para a fé, no momento da conversão, ou seja, no momento em quando ela nasce de novo, naquele instante, ela é totalmente espiritual. Ou seja, quando a pessoa vem aqui, ela ajoelha e diz, eu quero Jesus, eu aceito. Naquela hora, é um santo, caminho. E ele começa a viver aquilo que é chamado o primeiro amor. E no primeiro amor, há aquela alegria, existe aquele entusiasmo, aquela disposição tão bonita, e ele participa, e ele vai crescendo. Mas muitas vezes, ao invés dele desenvolver esse primeiro amor, para ser um amor permanente, ao invés dele continuar cada dia mais e mais crescendo, daí a pouco ele diz assim, não, eu já sei cuidar de mim mesmo, ó Jesus, vem para cá, eu sei mais do que o Senhor. Não, eu já sei, não é bem assim. E ele começa a dirigir a sua vida. Agora, o grande drama na igreja, a grande dificuldade na igreja, não são os homens espirituais. Porque quando Jesus está dirigindo, Jesus não dá trombada em ninguém. Jesus não faz confusão nenhuma. Jesus não cria, Jesus não peca. Ou seja, o homem espiritual não peca. O homem espiritual tem uma vida cheia da graça, de amor, cheia do Espírito, cheia de óleo, cheia de alegria. A grande dificuldade que existe é a carnalidade. Todos os conflitos, um casamento de crente, marido e mulher crente, quando os dois são espirituais, não tem nada de briga, confusão, ficar de mal. O grande problema é a carnalidade. Ou seja, são salvos, são. Se olharmos aqui, Jesus está. Mas Jesus não está onde? No controle.
no controle. Jesus não estando no controle, aí está. O homem natural, Jesus não faz parte da vida. O homem espiritual, Jesus está na vida e Jesus controla a vida. Mas o homem carnal, Jesus está. Mas Jesus não está como Senhor da vida. Se morrer, vai para o céu, está salvo. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Mas na terra é um crente inútil, ele escandaliza, é um peso morto na igreja, não funciona, dá trabalho, situações difíceis. Por quê? Porque quem controla a vida é Ele mesmo. Agora, uma pergunta eu gostaria de deixar com meus irmãos: será possível alguém viver a vida toda como um homem espiritual? Pergunte para o irmão que está ao seu lado. Será que é possível viver como homem espiritual a vida toda? Quantos que querem viver como homem espiritual assim, a vida toda? Mas sabe, queridos, a grande dificuldade é que você olha a vida toda e se diz assim: eu estou com 45 anos, e eu tenho mais 50 anos então para viver, não é 50 anos para viver, mas será que eu vou viver assim? As pessoas fazem alguns propósitos tão longos que esquecem que a Bíblia não diz que temos que viver os anos, não diz que temos que viver meses, nós vivemos dias. É possível viver um dia dessa maneira? É possível. Agora, um ano é feito de quê? 365 dias. Um mês é feito de 30 dias. Uma semana é feita de 7 dias. É possível você viver um dia. Um dia. Um dia. Quando você escolhe: eu vou viver, eu quero viver como um homem espiritual, eu vou escolher viver assim. O que vai acontecer? Você vai viver hoje, você vai viver amanhã. Eu me lembro que quando era pequeno, perto da minha casa tinha um bar, e era tipo uma mercearia, vendia muita coisa. E lá naquele bar tinha uma plaquinha escrito que eu não entendia quando era pequeno. O que estava escrito era assim: fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Eu não entendia aquilo, porque eu olhava, fiado só amanhã. Aí quando eu chegava lá no outro dia, eu achava que aquele dia que era o dia do fiado. Não, mas aí o moço dizia: não, fiado é amanhã. Aí eu ficava achando, ele está me enrolando, alguma coisa. Mas porque o amanhã não existe, existe o hoje. Quando você faz propósitos, é igual as pessoas que querem emagrecer, que falam assim: eu vou começar regime segunda-feira. Nunca começa. Nunca. Porque o propósito tem que começar é hoje. Então a pessoa diz assim: eu vou começar a ser esse homem espiritual amanhã. O amanhã não existe, é igual o fiado só amanhã. Só amanhã. Quando eu cresci eu entendi isso. Então você tem um dia para viver. E Jesus disse assim: basta cada dia. Basta cada dia. Você não tem que viver a sua vida inteira. Você tem que viver hoje. Está compreendendo? Porque tem muitas pessoas que vivem assim: não, daqui a alguns anos, depois, mas não vive hoje. Então, basicamente, a palavra do Senhor traz essa confirmação. Nós temos que assim viver. Amém? Podem sentar. Então, vamos entender isso que os irmãos entenderam hoje. Existem 3 espécies de seres humanos. Quais são? O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural, ninguém vai começar a chamar mais agora os outros de incrédulo. Chame de incrédulo não, que você vai até ofendê-lo, porque ele crê. A crença dele que está errada, mas ele crê. O homem natural, Jesus está do lado de fora. O homem espiritual,
Jesus está na vida e Jesus tem o controle da vida. Ele é dirigido. A palavra diz, aquele que é guiado pelo Espírito, ele é um filho, filho do Senhor, é guiado, ele vai ao lado, Jesus conduz a vida, mas Jesus não vai marionetando a vida dele, Jesus não tem um programa de computador para a vida dele, ele tem vontade própria, é exatamente isso, ele tem vontade própria, mas existe entre os dois um relacionamento, existe comunhão, e ele pode dizer, eu agrado em fazer a tua vontade. A vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Para o homem espiritual, a vontade do Senhor é a coisa mais rica. Por isso que Jesus ensinou-nos a orar dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Mas muitas vezes nós achamos, Jesus, eu sei mais, não vá por esse caminho. Quantas vezes nós falamos assim, vamos por esse atalho é o melhor. Aí Jesus, tome a direção. Quantas vezes você, no seu trabalho, na sua família, na sua relação conjugal, no trato com os filhos, da vida, aí você toma uma atitude carnal, passa a ser um homem carnal. Quando? Quando você toma o controle da vida. E Jesus falou a respeito da igreja. E falando da igreja, ele disse que na igreja nós temos o trigo e temos o joio. Temos os peixes bons e os peixes maus. Nós temos os cabritos e temos as ovelhas. Dentro da igreja da Lagoinha, será que tem alguém que é homem natural? Será que tem? Como membro de carteirinha? Será que pode ter? Será que alguém pode ser batizado e continuar sendo homem natural? Pode existir? Pode. Pode se ele enganar. Ou seja, ele dá um testemunho que não foi verdade. Mas Jesus disse o quê? Pelos seus frutos os conhecerei. Se um homem natural for batizado, o batismo lava os pecados e o faz uma nova criatura? Não. Se o homem natural for batizado, ele apenas tomou um banho frio, só isso, molhou, não passou nada. Ou seja, porque não tem conotação nenhuma. Porque o homem, ele precisa passar pela experiência do novo nascimento. Jesus falou assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o exemplo clássico para entendermos o novo nascimento é o da lagarta. A lagarta vive lá se arrastando, queima, tem aquela cara feia dela, situação assim esquisita. Mas o que acontece? Há um momento em que a lagarta passa por um processo, vira crisálida, há uma metamorfose e a lagarta é transformada em quê? Em borboleta. Ou seja, quem nasce de novo é borboleta. Voa, voa, tem vida, tudo está ligado, tem vida. A igreja do Senhor Jesus é povo que nasceu de novo. É um povo santo, habitado, submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo, para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, na igreja do Senhor não há espaço para o natural. A igreja formada, a igreja que tem o Senhor, o hall de membros lá em cima, é apenas dos nascidos de novo. Pode existir dentro da igreja carnais? Pode. E a grande batalha é esta, é que o carnal venha a ser espiritual e que o espiritual seja cada vez mais e mais espiritual. Amém?